Sou Silvia Sesco, mulher, mãe, avó, bisavó, e sou, assim, com muita alegria, uma apreciadora de escrever. Já escrevi 7 livros e isso me deixa, assim, bastante feliz comigo mesmo. Bom, a literatura, ela sendo também uma arte, eu diria que desde sempre, porque eu sempre fui uma criança assim, que gostava muito das coisas não habituais, não é? Digamos, música, poesia, teatro, e a literatura é também uma forma de arte, e ela passou a fazer parte da minha vida. Então, ela me encantava. Eu fui uma criança que vivi de encantamentos. Não que eu tenha escrito desde cedo, não. Mas sempre prestei muita atenção nas palavras. Na época, eu já tenho 77 anos, não é? Nasci em 45, então nos anos 50 e pouco, antes dos anos 60, a minha época era uma época de rádio, em que a gente ouvia rádio. E aquilo me encantava muito, ouvir as palavras, a voz, a tonalidade, né, com que essa voz saía pelos microfones. Então, se eu for dizer como que a literatura passou a fazer parte da minha vida, eu diria que ela passou a fazer parte da minha vida desde quando eu percebi, digamos, a arte que a vida continha e que contém. E só fui, assim, de repente, fui me percebendo como uma possível, eu não vou dizer escrevinhadora, mas uma possível pessoa que exercita o ato de escrever, talvez muito tempo depois daquela criança, daquela pré-adolescente, daquela adolescente que adorava escrever recadinhos, fazer versinhos que as amigas pediam para que encaminhar para os namorados delas, né? Então eu fazia eu compunha esses versinhos. Então é isso. Mas eu diria que houve um marco mesmo em que alguém exterior a mim reconheceu que eu escrevia. E isso foi quando eu estava na segunda série, na segunda série ginasial, lá no ginásio Campo Grandense. E havia um concurso, aliás, foi o primeiro, se não me engano, um concurso promovido pela Aeronáutica Brasileira sobre redação, em que o tema deveria ser Santos Dumont. E eu participei desse concurso e eu ganhei o primeiro lugar em nível nacional. Aquilo ali, para mim, foi assim, digamos, não me envaideceu, eu fiquei alegre, é diferente, alegria, vaidade é vaidade, eu fiquei alegre, não é? Mas eu achei muito interessante, porque aquilo teve um peso. A nossa cidade era muito pequena, então quem eram as autoridades, por exemplo, o bispo, então, da época, Dom Antônio Barbosa, foi lá revelar que eu tinha sido premiada, a diretora reuniu a escola, e eu participei daquilo. Então, aquilo ali, eu me vi escrevendo, de fato e de direito, um texto. Deve ter sido umas 3 folhas. Foi assim.
questão de escrever, para mim, assim, é como o ato de beber água. Eu tenho que beber água se eu estou com sede. Eu tenho que comer se eu estou com fome. Não é que eu tenho que, digamos assim, eu bebo água se eu estou com sede, eu como se eu estou com fome. Nem sempre, claro, eu tenho a água, nem sempre eu tenho a comida. Mas escrever, para mim, eu tenho que ter a inspiração. Não tem jeito de alguém falar assim para mim. Escreve sobre isso, olha, tem que fazer tal coisa, tem isso. Se aquilo não brota aqui de dentro, se não vem aquela inspiração, não tem jeito de sair. Então, eu penso que a questão de ritual, todo ritual, eu entendo como, digamos assim, como elementos metódicos, não é? Que se sucedem sempre, ou no mesmo horário, ou da mesma forma. Então, eu diria, se alguém perguntasse se tem algum ritual para escrever, eu vou dizer que não. Eu escrevo quando a minha alma sintoniza com algo, com a palavra que está, né? E é assim eu escrevo. Não tenho ritual para escrever, não. Meu primeiro livro, ele foi publicado em 2011, publicado assim, e registrado, né? E antes disso, eu vivia inventando festas na minha família. Eu venho de uma família muito humilde, e meu pai ferroviário, e 7 filhos, e eu era diferente dessa família. E depois, com o tempo, os filhos, nós fomos crescendo, e a gente gostava muito de fazer festas de aniversário, de casamento para o meu pai e para minha mãe, que eles, nossa senhora, sempre viveram e faleceram até o último dia da vida como 2 namorados, 2 pombinhos enamorados. E as festas ficavam por minha conta, cada vez eu inventava uma coisa diferente. Numa dessas festas, eu criei como uma recordação, uma lembrancinha, o livro para os convidados levarem para suas casas. Se chama E as Angélicas Floresceram. Por quê? Porque as angélicas eram flores que meu pai, quando era jovem, levava para minha mãe. Então, as angélicas floresceram, né? Então, mas é um livro que não foi registrado, não tem registro, não é oficial, mas foi assim eu diria que emocionalmente foi a literatura familiar. Mas voltando ao livro mesmo oficial, foi Guavira Virou. E esse livro foi muito interessante, eu gostaria de deixar registrado isso, eu gostaria mesmo. Antes do lançamento desse livro, o que eu via em Campo Grande, eu era convidada para ir nos lançamentos de livros, e sempre eu ficava assim muito aflita, agoniada, sem entender aquele estardalhaço em que o autor do livro ficava atrás de uma mesa, as bandeiras do Estado brasileiro, e aí cantava o hino, etc. E nós, pobres mortais, aqui, né, vendo o autor lá, e a gente aqui, e aplausos, e não sei o quê. Falei, gente, mas espera aí, isso não está certo, porque sempre essa questão, que é aquela frase tão falada, e é isso mesmo, que a arte tem que ir onde o povo está, e não o contrário, digamos. E eu fiz diferente. Esse livro, literariamente falando, Guavira Virou, que é um livro de poemas, eu diria, numa autocrítica, ele é muito fraco.
Literariamente falando, ele é muito fraco. Mas, claro, eu não tinha ideia disso, não tinha noção, mas ele é forte digamos assim, porque ele foi um marco. O que eu fiz? Eu fiz o lançamento dele numa manhã de domingo, na praça pública, uma praça muito linda, aliás, que é aquela praça do Itaiangá. Eu acho aquele lugar muito lindo na nossa cidade. E foi num domingo pela manhã, mandei buscar castanhas de baru do assentamento de Anastácio. As mulheres estavam descobrindo o valor comercial da castanha de baru, e eu mandei comprar tudo que eles tivessem lá. Estava sendo implantado aqui também, ela é uma aluna da Federal, que eu me esqueci o nome, ela estava iniciando uns picolés do Cerrado, eu contratei para que ela fosse lá, para distribuir os picolés do Cerrado, tudo isso com recursos de professora, com recursos do meu bolso, de professora. Claro que a gente ficava devendo, ia pagando aos poucos, etc. Mas foi um marco. Eu diria, acabei, por exemplo, com aquela história, sabe, de fazer com que o livro seja algo pomposo. Não, ele tem que estar aí pelas esquinas, pelas praças, né? Foi assim que foi esse lançamento. Foi em 2011, Guavira virou. Então, na verdade, sim, a publicação de livros sempre nos traz assim um acréscimo na autoestima, um amadurecimento, veja, um amadurecimento, porque nós temos, acima de tudo, de ter a maturidade de entender que aquilo que a gente publicou, por exemplo, hoje, nós estamos em 2022, 10 anos depois, eu posso dizer para você, posso confessar a todos que o meu primeiro livro era bem fraquinho, bem fraco. Então, eu achava o máximo. Então, essa questão da autoestima melhora sim. Pode ser até pedaço de tempo, um pouco, logo no começo, publiquei um livro, que legal, etc. Depois a gente vai se tocando que aquilo não se encaixa direito, né? Poxa, mas fulana podia ter levado meu livro, comentado com os alunos, etc. Puxa, fulana não gosta de fulano. Não é essa a questão. A questão é o merecimento, né? A questão da literatura em si mesmo. Então, sim, tive assim, minha autoestima, houve sim um acréscimo. Até porque esses sentimentos, se eles não vierem acompanhados, assim, digamos, de um amadurecimento, de uma busca por mais conhecimento, aí não está valendo. Mas escrever melhora, sim, a autoestima. Essa pandemia foi muito complicada para todo mundo. Todos, sem exceção. Os que tiveram, os que não tiveram, enfim. Eu devo dizer para vocês que eu sou uma sobrevivente. Eu realmente estive quase que para ir morar nas nuvens, mas não fui, aqui estou. E
o fato disso daí, eu ter passado um mês e tanto, né, fui acometida desse vírus, me atrapalhou muito, até porque a gente tem algumas sequelas, a gente fica ainda sofrendo por algum determinado tempo, umas sequelas, desorganização, sabe, a gente quer fazer alguma coisa, esquece, e isso me atrapalhou demais, demais. Eu diria para você que eu não produzi. Em termos assim de escrever, não. Eu produzi em termos de busca de melhores conhecimentos, de ler outros autores, de me situar no meu universo, quem era quem, buscar pelas obras de colegas, de amigos, de pessoas que eu desconhecia, gente, mulheres do Nordeste, a literatura das mulheres negras, isso me fez isso a pandemia me permitiu. Por outro lado, eu me dediquei à organização das minhas coisas. Eu tinha muito e tenho muitas coisas escritas, e que fica, a gente vai escrevendo, vai deixando, vai escrevendo, vai deixando, e isso me possibilitou a um trabalho de organização. Tanto que eu, agora, não na época da pandemia, né, porque agora nós já estamos em 2022, eu retomei estou tentando retomar, eu já estava na metade do primeiro romance autobiográfico, que se chama Vila Noroeste 114. Vila Noroeste 114 é o nome, a casa, o nome da vila, o número da casa que eu nasci e que eu vivi até minha adolescência. E eu pude me voltar a ele, a esse livro, que eu pretendo escrevê-lo até o final deste ano. Estou com outro já também saindo aí. Então, a pandemia me permitiu isso, uma organização das coisas que já estavam feitas, já estavam escritas, e também uma reflexão, um conhecimento, uma busca, né, por outros autores, outras autoras. Foi isso que a pandemia me permitiu. Então, essa questão desse desnivelamento da literatura feminina com a literatura masculina, há controvérsias. Até porque, digamos assim, existe esse desnivelamento? Existe, digamos assim, ou é a sociedade lá fora que, foi escrito por um homem, deve ser coisa boa. A mulher deve ser poesia. Então, esse desnivelamento, então, é preciso desconstruir esse sentido do que seja desnivelamento, do que seja... Então, o que um órgão cultural, o que uma instituição, o que uma academia poderia, como sugestão, né, investir muito em oficinas pequenas, grandes, encontros, seminários, mas eu não diria assim, destinado com foco às mulheres. Eu diria com foco a todos, para que todos pudessem conviver. Porque, em termos de literatura, em termos de arte, eu não tenho como separar, digamos assim, essa arte é masculina, essa arte é feminina, essa é LGBTQI+, porque a arte é vida. A vida, eu não consigo compartimentalizá-la, eu não consigo vê-la em gênero masculino, feminino, eu não consigo ver.
Então, talvez eu não seja nem a pessoa indicada para dar essas sugestões, mas a mim me agradaria. A mim, Silvia, me agradaria participar de oficinas promovidas por um órgão cultural ou outras instituições afins que pudessem, todos juntos, refletir sobre essas questões, até para que pudesse se assentar essas características, se discutir melhor isso. Porque se a gente for verificar, gente, desde Raquel de Queiroz, acho que foi a primeira, né, que tomou posse na Academia Brasileira de Letras, acho que foi Raquel de Queiroz. Então, se eu for verificar desde aquela época, o discurso é sempre o mesmo. E por que é o mesmo? Porque existe essa questão do favorecimento do homem em detrimento da mulher. Existe? Existe. Mas por quê? É uma questão, digamos assim, é fruto de situações socioeconômicas. Isso é historicamente. A cultura, eu acho que ela é muito atrelada a questões socioeconômicas. Quando uma mulher conseguiu trabalhar, quando uma mulher conseguiu votar, quando, digamos assim. Então, tudo tem a ver também com o sistema socioeconômico. Então, até hoje, as mulheres são subordinadas, os homens são os provedores. E quem provê, exige, não é? Quem provê acha que tem, digamos, o tacão, a mão de ferro, para controlar quem ele está provendo. Então, eu penso que uma das grandes questões que nós, mulheres, temos o compromisso conosco é de não nos sentirmos diferenciadas, não nos sintamos diferenciadas. Nós somos pessoas, tal como os homens. Somos pessoas, somos seres, né? Então, é assim que eu vejo. Uma última pergunta. O que você aconselharia para as mulheres que gostariam de se manifestar artisticamente através da escrita? Bom, pergunta difícil essa de o que eu poderia sugerir para uma mulher se manifestar as suas emoções, os seus sentimentos, sejam eles sentimentos de indignação, sentimentos de generosidade, qualquer tipo de sentimento. Nós somos seres feitos de sentimentos. Eu teria 3 sugestões. 1, escrevam. 2, escrevam. E 3, escrevam. Eu penso que essas sugestões, que parecem iguais, não são, não? Escrevam. Tirem essas amarras de vocês. Não se preocupem. Ninguém tem o direito, ninguém tem o direito. Eu tenho amigos e amigas, escrevem assim, de maneira, digamos, elementar. Ninguém tem o direito, sabe? Deixa que escreva. Para ele, para essa pessoa, tá bom. É ele se sente bem, ele se sente feliz.
sejamos cúmplices desse bem-estar dessa pessoa. Se sente bem, não é? Quem é da área mesmo, quem gosta, quem conhece, quem vive procura seus meios, sabe, estuda, escreve. Gente, eu li no Face, aliás, eu estava falando isso antes de entrar aqui nesse local. Eu li no Face ontem um texto da escritora Lucilene Machado falando sobre a morte, alguma coisa de morrer, alguma coisa da morte. É assim, de doer, de tão bonito, de tão bonito. Então, cada qual tem o seu jeito de escrever. E se a gente não, como se diz, não treina, não expõe, porque fica assim, como se diz, fica arredia, aí a gente não vai saber se o outro, o que o outro pensa, ou o que nós mesmos pensamos, porque na verdade a gente escreve para nós mesmos, a gente não escreve para outros, não. Eu não escrevo para outros, eu escrevo para mim, e depois eu tenho a honestidade de dizer que aquilo estava uma droga. Eu fiz uma palestra outro dia, palestra também, porque lá na Universidade Estadual, e eu escrevi um livro. Alguém me perguntou lá se eu tinha um livro de contos. Tenho. Ah, a senhora trouxe? Não, rasga. Uma coisa, sabe? Então, a gente escreve para nós, a gente escreve, é isso daí, tá bom? Eu me senti assim, como é que eu vou dizer? Primeiro, por ser um projeto em que vai dar tratativas às mulheres que escrevem e às mulheres, pelo que eu entendi, mais idosas. E eu me senti assim, muito bem, porque, gente, eu penso que eu nunca produzi tanto quanto dos 76 anos para cá, 2 anos para cá, nunca produzi tanto. Então eu percebo que essa é a minha idade. Não estou falando da idade cronológica, isso para mim, não, sabe? Eu estou falando daquela idade, da idade, sabe? Essa é a minha idade. Então, eu me senti muito bem, muito, assim, de ter sido lembrada, de ter sido chamada, reconhecida, né? De ter sido reconhecida, e agradeço muito. Esse livro aqui é o livro sobre o qual eu falo na entrevista e que se chama Guavira Virou. Foi o primeiro lançamento meu em 2011. São poesias. Esse livro aqui, também poesias, se chama Mulher do Mato. Ele teve 2 edições. Esse livro, poesias também, chama-se Sinhá Rendeira. Este livro, eu gosto muito deste livro, porque este é um assunto que me encanta. Esse é um tipo de poesia que se chama aldravias, é uma poesia tipicamente brasileira, nacional, né? E que foi criada há 20 anos atrás em Minas, e a gente está tentando trazer algum tempinho já aqui para Campo Grande. Esse livro é em parceria com Paulo Robson de Souza, professor da Federal, e a outra poeta, Janete Zimmermann. Esse livro aqui, eu gosto muito dele. Ele se chama Histórias de Dona Menina. É um livro que eu diria que é uma história, assim, meio psicanalítica, né? Da infância, da pré-adolescência. E é muito interessante, porque esse livro, sem que eu soubesse, foi parar, olha o status, no programa
do Faustão, na Globo. Este livro aqui é um livro que eu não recomendo. É o meu primeiro livro de contos. Realmente foi um exercício para a gente revisar tudo e apagar e deletar. Esse livro foi organização minha, foi uma organização, foi sobre a professora Maria da Glória Sarrosa, em que ela deixou uns contos e crônicas inéditos. Não era suficiente para formar um livro, e eu, então, fui procurada pela editora e organizei uma série junto com outros autores. E esse daqui é o meu livro recém-lançado, tem tido assim, uma crítica muito favorável, assim, de pessoas que realmente assim, gostam da literatura, escrevem, e eu gosto muito dele também. Esses são crônicas, e diz sobre Campo Grande, sobre nossos tipos, são coisas reais, vividas por mim desde a infância até os dias atuais.